Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma viagem profunda pelo mundo das ideias que transformam vidas. Hoje, eu quero começar com uma pergunta que pode parecer um pouco desconfortável, mas que é essencial. Quantas vezes, na última semana, você chegou ao final do dia exausto, com a sensação de ter corrido uma maratona mental? Mas quando olhou para a lista de coisas realmente importantes que precisava fazer, percebeu que avançou muito pouco? Vivemos numa era que glorifica o estar ocupado. Dizemos que estamos na correria como se fosse um distintivo de honra. Mas, e se eu lhe dissesse que a maior parte desse esforço é, matematicamente e praticamente, um desperdício? E se o universo, na sua estrutura mais fundamental, não fosse justo nem equilibrado? E que entender esse desequilíbrio fosse a chave para destrancar não só riqueza, mas tempo livre e felicidade? É exatamente sobre isso que vamos falar hoje, ao explorarmos o clássico moderno de Richard Koch, o princípio 80-20. Vamos começar desmistificando a ideia central, porque muita gente já ouviu falar da regra 80-20. Mas poucos realmente a compreendem na sua profundidade filosófica e prática. A história começa não num escritório de uma grande empresa, mas num jardim na Suíça, no final do século XIX. Vilfredo Pareto, um economista italiano, observava as suas ervilhas. Ele notou algo curioso: cerca de 20% das vagens produziam 80% das ervilhas. Sendo um economista, ele olhou para a distribuição de riqueza na Itália da sua época e, surpresa, descobriu que 80% das terras pertenciam a 20% da população. O que Pareto descobriu não foi apenas uma curiosidade estatística, ele tropeçou numa lei fundamental do universo. O mundo não é linear. O mundo não é 50-50. Causas e consequências, esforços e resultados, não se equivalem. A premissa do livro de Richard Koch é que essa desigualdade é previsível. Uma minoria de causas, insumos ou esforços leva, quase sempre, a uma maioria de resultados, produtos ou recompensas. Agora, você pode estar a pensar, certo, é uma teoria interessante, mas como é que isso muda minha segunda-feira de manhã? A resposta reside em mudar a forma como pensamos. Koch argumenta que nascemos e fomos educados num mundo que nos ensina a pensar linearmente. Achamos que se estudarmos mais uma hora, aprenderemos mais uma unidade de conhecimento. Achamos que todos os clientes merecem a mesma atenção. Achamos que todos os nossos amigos nos trazem a mesma quantidade de alegria. O princípio 80-20 vem para destruir essa ilusão. Ele diz-nos que 20% do que você faz é responsável por 80% do seu sucesso. O reverso da medalha, e esta é a parte assustadora, é que 80% do que você faz, a maior parte do seu dia, a maior parte das suas reuniões, a maior parte dos seus e-mails, contribui apenas para 20% dos seus resultados. É uma quantidade massiva de desperdício de vida e energia. Vamos aplicar isto imediatamente ao mundo dos negócios, que é onde o princípio ganhou fama, antes de passarmos para nossa vida pessoal. Richard Koch é brutalmente honesto ao dizer que a maioria das empresas está a perder dinheiro na maior parte das suas atividades. E nem sequer sabe disso. Imagine uma empresa com 100 produtos. A contabilidade tradicional vai dizer-lhe o lucro total. Mas a análise 80-20 vai revelar que, provavelmente, apenas uns 20 desses produtos geram todo o lucro real e cobrem os prejuízos dos outros 80. O mesmo se aplica aos clientes. Koch insiste que não devemos tratar todos os clientes como reis. Alguns clientes são, na verdade, tiranos que sugam os recursos da empresa, exigem descontos, reclamam constantemente e geram muito pouco lucro. A estratégia revolucionária aqui não é tentar agradar a todos, mas sim identificar quem são os 20% de clientes ouro e tratá-los de forma excepcional, ignorando ou até despedindo os clientes que dão prejuízo. E isso leva-nos a um conceito fascinante que o livro explora: a simplicidade. Existe uma tendência natural nas empresas e nas nossas vidas para a complexidade. Adicionamos mais produtos, mais funcionalidades, mais compromissos. Mas a complexidade é o inimigo do lucro e da eficiência. O livro argumenta que o progresso requer simplicidade.
As empresas mais rentáveis são aquelas que fazem poucas coisas, mas fazem-nas excepcionalmente bem. Pense na revolução da qualidade ou na revolução da informação. A Apple, por exemplo, não tentou fazer tudo, tentou fazer alguns produtos que mudaram o mundo. A lição aqui é que a escala por si só não é o objetivo, a escala com simplicidade é que é o santo graal. Se você conseguir simplificar o seu negócio ou a sua função para focar apenas naquilo que traz retorno massivo, você elimina custos invisíveis de complexidade que estão a drenar a sua energia. Mas vamos sair da sala de reuniões e entrar na sua sala de estar, na sua vida. Como é que o princípio 80-20 se aplica a você, como indivíduo? Aqui entramos numa das partes mais libertadoras do livro, a revolução do tempo. A maioria dos livros de autoajuda e gestão fala sobre gestão de tempo. Eles dão-lhe agendas coloridas e técnicas para espremer mais tarefas em cada hora. Co diz que isso é um erro terrível. O problema não é que temos pouco tempo, o problema é que gastamos a maior parte do nosso tempo em atividades de baixo valor. A gestão de tempo tradicional apenas nos ajuda a fazer as coisas erradas mais rapidamente. O que precisamos é de uma revolução na forma como encaramos o tempo. Pense nos momentos em que você foi verdadeiramente feliz ou nos momentos em que realizou algo de que se orgulha profundamente. Se olhar para trás, verá que esses momentos não estão espalhados uniformemente pela sua vida. Eles concentram-se em curtos períodos de fluxo, de inspiração ou de conexão profunda. O princípio 80-20 sugere que 80% da nossa felicidade ocorre em 20% do nosso tempo. O resto é, muitas vezes, apenas estar lá. A revolução do tempo consiste em identificar esses 20% mágicos e expandi-los. Não se trata de trabalhar mais horas, mas de trabalhar apenas nas horas em que você é genial. Dá o exemplo de artistas, escritores e até executivos que perceberam que as suas melhores ideias surgiam não quando estavam acorrentados a uma secretária durante 10 horas, mas quando estavam a relaxar, a ler, ou a conversar com alguém interessante. A ideia radical aqui é, você pode trabalhar menos, muito menos, e ainda assim conseguir mais. Se tiver a coragem de eliminar os 80% de lixo que preenchem o seu dia. E isso conecta-se diretamente com a nossa vida social e os nossos relacionamentos. O livro apresenta a teoria da aldeia. Antropologicamente, os seres humanos evoluíram para ter um número limitado de conexões profundas. Não conseguimos ser amigos íntimos de 1000 pessoas. No entanto, na era das redes sociais e do networking profissional, tentamos manter centenas de conexões superficiais. O princípio 80-20 é claro, 80% do valor emocional, do apoio e da alegria que você recebe vem de 20% das pessoas na sua vida. Provavelmente, são meia dúzia de pessoas. No entanto, muitas vezes negligenciamos essas pessoas vitais para dar atenção a conhecidos, colegas chatos ou obrigações sociais que não nos nutrem. A aplicação prática. Faça uma lista. Quem são as pessoas que realmente importam? E depois, tenha a coragem de dedicar a elas a grande maioria do seu tempo. Cortando impiedosamente o tempo gasto com relações que não lhe trazem valor nem alegria. Avançando para um aspecto mais estratégico da nossa carreira e finanças, o livro introduz uma ideia provocadora sobre inteligência preguiçosa. Cita o general von Manstein, um estrategista militar alemão, que classificava os seus oficiais em 4 tipos. Havia os estúpidos e preguiçosos, que eram inofensivos. Havia os inteligentes e trabalhadores, que eram bons para detalhes. Havia os estúpidos e trabalhadores, que eram perigosos e deviam ser demitidos imediatamente porque criavam trabalho inútil para todos. E, finalmente, havia os inteligentes e preguiçosos. Estes eram os gênios. Por quê? Porque a preguiça, combinada com inteligência, leva à procura da forma mais simples, rápida e eficiente de resolver um problema. O líder 80-20 é um preguiçoso inteligente. Ele não quer fazer tudo, ele quer encontrar a alavanca que move o mundo com o mínimo esforço. Isso leva-nos às 10 regras de ouro para o sucesso na carreira que o livro delineia. A mais importante delas é a especialização. Num mundo competitivo, você não pode ser bom em tudo.
Você precisa de encontrar um nicho muito específico, os seus 20%, onde você pode ser o melhor. Qual aconselha? Escolha uma área que você goste, onde você tenha uma habilidade natural superior à média, e foque-se nela obsessivamente. O conhecimento é poder, mas o conhecimento especializado é lucro. Outra regra de ouro é: empregue a criação de valor. Tente trabalhar para si mesmo ou torne-se um intraempreendedor, alguém que age como dono dentro de uma empresa. Por quê? Porque quando você trabalha para os outros, geralmente está a vender os seus 20% de genialidade por um salário fixo, enquanto a empresa fica com o valor exponencial que você cria. E falando em dinheiro, o livro tem um capítulo dedicado a dinheiro, dinheiro que aplica o princípio aos investimentos. A ideia é que o dinheiro, tal como o tempo, segue a regra da desproporção. A maioria dos investimentos terá retornos medíocres. Mas alguns poucos, os tais 20% ou até menos, serão os unicórnios que multiplicarão a sua riqueza. O conselho de Coe é contra a diversificação excessiva que muitas vezes é pregada. Ele sugere que, se você sabe o que está a fazer, e isso é um grande se, deve colocar os seus ovos em poucas cestas e vigiá-las muito bem. O poder dos juros compostos é a manifestação financeira do 80-20. O tempo e o crescimento exponencial de poucos ativos superam o esforço de tentar ganhar em todas as frentes. Ele também alerta para o mercado de ações: a maior parte do crescimento vem de poucas empresas. Seguir a multidão é garantir resultados medíocres. Para vencer o mercado, você precisa de pensar de forma diferente, ser contracíclico. Comprar quando todos vendem e ter a paciência de esperar que o princípio 80-20 se manifeste a longo prazo. Mas talvez o ponto mais tocante do livro seja quando Richard Coe fala sobre a felicidade. Ele desafia a noção de que a felicidade é algo que simplesmente acontece ou que é uma recompensa distante após anos de sofrimento. Ele propõe que podemos engenheirar a nossa felicidade. Se analisarmos os nossos dias, perceberemos que a felicidade vem de fontes específicas, certas atividades, certos lugares, certas pessoas. O problema é que passamos pouco tempo nessas fontes. A proposta é radical: mude a sua vida para passar mais tempo a fazer as coisas que o fazem feliz. Parece óbvio, mas é difícil. Exige dizer não. Exige desapontar pessoas que esperam que sigamos o caminho tradicional. Exige que deixemos de nos sentir culpados por desfrutar da vida. Coe sugere 7 hábitos diários de felicidade, que incluem exercício físico, estimulação mental, meditação ou contemplação artística. Fazer um favor a alguém e, crucialmente, celebrar-se a si mesmo. A ideia de hedonismo inteligente não é sobre excessos viciosos, mas sobre a valorização consciente do prazer e da alegria como o objetivo final da vida, e não apenas como um subproduto acidental. À medida que nos aproximamos do fim desta análise, é importante notar que o princípio 80-20 não é apenas uma ferramenta egoísta. O livro expande a visão para a sociedade. Imagine se aplicássemos este pensamento à educação, à saúde ou ao combate ao crime. Já vimos exemplos, como a estratégia de tolerância zero em Nova York nos anos 90, que focou nos pequenos crimes, os 20%, que criavam a atmosfera de desordem, reduzindo drasticamente os crimes graves, os 80%. Na educação, em vez de tentar ensinar tudo a todos da mesma forma, e se focássemos nos métodos vitais que realmente funcionam? E se identificássemos os 20% de conhecimentos que trazem 80% do valor para a vida de um estudante? O princípio sugere que o progresso da humanidade não ocorre de forma uniforme. Ele ocorre através de saltos dados por uma minoria criativa e por inovações específicas que depois se espalham. A desigualdade de resultados não é necessariamente um mal a ser combatido com a mediocridade imposta, é um sinal de onde o valor está a ser criado. E o objetivo de uma sociedade justa deveria ser elevar a base, permitindo que todos tenham acesso às ferramentas para encontrar os seus próprios 20% de genialidade. Em resumo, o princípio 80-20 é um convite para pararmos de lutar contra a natureza do universo. O mundo é desequilibrado. Aceite isso. Pare de tentar fazer tudo. Pare de tentar ser tudo para todos.
Pare de se culpar por não ser produtivo 100% do tempo. Em vez disso, torne-se um detetive da sua própria vida. Encontre as poucas coisas que realmente funcionam. Encontre os poucos clientes que pagam bem e não dão dor de cabeça. Encontre os poucos amigos que enchem o seu coração. Encontre as poucas tarefas que avançam a sua carreira. E depois, com uma coragem tranquila, elimine o resto. Delegue, ignore, apague. Dê a si mesmo a permissão para ser preguiçoso nas coisas que não importam, para que possa ser brilhante nas coisas que importam. Este livro não é apenas sobre gestão, é sobre liberdade. A liberdade de sair da roda de hamster da vida moderna e viver com intenção. Ao aplicar o pensamento 80-20, você não está apenas a otimizar a sua agenda. Você está a resgatar a sua vida das mãos da mediocridade e da ocupação inútil. Lembre-se, menos é mais, mas apenas se for o menos certo. Espero que este episódio tenha acendido uma luz sobre como você pode começar a sua própria revolução 80-20 hoje mesmo. Talvez comece por olhar para a sua lista de tarefas de amanhã e riscar metade dela. Ou talvez comece por ligar aquele amigo que realmente importa. Seja qual for o seu passo, lembre-se, o segredo não está na quantidade, mas na intensidade e na escolha. Muito obrigado por estarem conosco nesta jornada de descoberta. Até ao próximo episódio, onde continuaremos a explorar as ideias que moldam o nosso mundo.